Eu sou Alan Oliveira e neste momento estou aposentado, moro no Raminho e durante toda a minha vida aprendi a viver com o Carnaval, com aquilo que o Carnaval nos trazia, não só de divertimento, mas também de instrução e de educação. Havia as chamadas danças de dia, que dançavam na rua, e havia também, pelo menos aqui para estes lados aqui do Raminho, Altares e mesmo Serreta, as pessoas que abriam, como se chamava, abriam a mascarados, que era em lojas que às vezes as suas casas tinham e que eram espaços maiores, tiravam tudo que guardavam nessas lojas e colocavam uns bancos e as danças iam lá atuar juntamente com os grupos de comédias, que era também uma variante da apresentação do Carnaval, que eram peças de teatro feitas também em rima, quase tipo teatro vicentino, e eu de facto teatro nessa altura extremamente interessante, até porque feito também, tal e qual como as danças eram nessa altura, eram feitas sem rede, não havia cenários, não havia coisa nenhuma, não havia sequer tão pouco quem definisse o espaço em que aquela gente estava a atuar. Portanto, eu sou desse tempo, e sou desse tempo também, que era aquilo que a gente chamava visitar as casas, para ver as mesas. Essas mesas eram mesas que tinham depois pratos com folhosos, coscorões, bolos, repousados caseiros, suspiros, bolachas, feitas também, tudo feito normalmente em casa. As pessoas iam à casa umas das outras, viam a dita mesa, mas matavam o bicho e e serviam-se de qualquer coisa que a mesa apresentasse e que eles gostassem de comer. De maneira que isto também ajudava a preencher o tempo dos dias de Carnaval, porque as danças tinham muito pouca mobilidade, quer dizer, normalmente dançavam 5, 6 vezes dentro da mesma freguesia, dentro da sua localidade, porque, pronto, e aproveitavam depois algumas coisas que nem sempre estariam todos de acordo, mas dançavam à porta da casa do regedor, dançavam à porta da casa dos presidentes da junta, dançavam à porta do professor, quer dizer, ou dos professores, enfim, arranjavam um pé para atuarem mais do que uma vez durante o dia. É evidente que houve coisas que se perderam e que de alguma forma até eram um bocado naifes, mas tinham um segredo interessante, que era, por exemplo, eles representarem ao ar livre, em que os atores andavam para baixo e para cima, no meio das duas aulas das danças, porque era a única forma que eles tinham de fazer chegar a sua voz às pessoas que estavam a ver a dança. E, portanto, como não havia aparelhagens, não havia nada disso, quer dizer, a pessoa ou tinha de facto uma boa voz, e uma voz que fosse de facto potente e capaz de fazer aquele percurso todo, de maneira que as pessoas todas que estavam à volta da dança pudessem ouvir também aquilo que eles estavam a transmitir. Eu começo-me a apaixonar por essas coisas porque os meus 2 irmãos mais velhos faziam uma pequena maldade, que era, às vezes, eles é que escreviam os enredos, sobretudo o meu irmão mais velho, que ainda hoje está na Califórnia, e já lá na Califórnia escreveu pelo menos uma meia dúzia de danças e bailinhos, embora ele diga sempre que nunca escreveu. Ele assinava com nomes falsos e assinava muitas vezes até com nomes que, se as pessoas soubessem, não iam gostar muito, porque ele assinava sempre com nomes que de alguma forma depois não houvesse grande discussão na aceitação daquele enredo.
Ele tinha essa maldade. Ele não gostava de estar a pensar e a escrever da maneira que ele ia meditando, e eu é que escrevia então essas danças. Nessa altura, os bailinhos eram entendidos como sendo organizações menores. Isto é, só ia para um bailinho quando se acordava tarde, ou melhor, já quando não se pensava muito em danças, mas gostariam de fazer qualquer coisa, mas também não tinham dinheiro e por conseguinte vestiam-se um pouco de forma mais pobre do que nas danças. As danças eram muito mais exigentes nesse aspecto e até mesmo em preparação também eram. E o bailinho não, o bailinho era uma coisa muito mais discreta e que sobretudo podia servir um pouco para contar uma anedota. O bailinho ainda hoje tem atrás da sua definição um conceito de liberdade, de criatividade que é um pouco diferente da dança, das danças. E isso para eles é extremamente importante, que é o poderem em cada palco, eles dificilmente num bailinho, a gente consegue ver um bailinho, uma representação igual ou parecida. Eles começam por sentir o público e assim, à medida que vão sentindo o público, aquilo vai se desenvolvendo. E quando o público não reage, eles também não reagem, quer dizer, e tentam que aquilo passe depressa e vão-se embora sem estarem a pensar muito também no resultado daquilo. É muito difícil fazer uma espécie de tradução de uma determinada língua para outra. Isto é, as tónicas das palavras inglesas ou mesmo das palavras francesas, nem tanto as italianas e as espanholas, mas sobretudo as inglesas, as francesas e então as alemãs nem se fala. Essas tónicas é muito difícil depois a gente encontrá-las em palavras portuguesas de maneira que aquilo encaixe e fique bom. E um dos êxitos das letras, muitas vezes, quando elas são cantadas, é efetivamente esse acertar nas tónicas, para não obrigar que as pessoas estejam ali a dizer 2, 3 palavras em cima de uma nota de música só. E isso, às vezes, custa. Aos autores, aqueles que são capazes de fazer uma coisa que eu não sou, que é, por exemplo, escrever o enredo, escrever essas coisas todas, a esses eu diria que tentem ser de facto criativos, mas sem abandonarem nunca aquilo que é estrutural e aquilo que faz parte de uma tradição que é enorme e que até no fundo também constitui uma espécie de estrutura literária que faz parte da própria história da literatura portuguesa, que é o facto de ser uma história contada em quadros, de ser sempre escrita naquilo que a gente tem de melhor na língua portuguesa, que é a poesia. E a poesia popular, ao contrário eu não gosto nada da palavra popular em poesia, não gosto. Eu acho que só existe poesia e, portanto, essa poesia que é feita por gente que pode parecer menos culta ou até mais ingênua, se quisermos, muitas vezes ela é muito mais inspirada do que aquilo que se pensa. Se para o ano nos for possível a gente continuar a alimentar esta esperança de que as vacinas nos vão ajudar a ultrapassar um pouco esta crise maior, eu penso que quando a gente voltar, vai-se voltar em força.